Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quando o irmão Jorge me passou aqui o tema da conferência, que era missões não é uma questão... Mais do que um chamado, é uma ordem. A primeira coisa que me veio à mente foi exatamente falar sobre a ordem, não é? Aquilo que nós chamamos da grande comissão. Alguns políticos gostam disso, porque dizem a grande comissão... Mas nós não somos políticos, nós estamos a falar de uma outra comissão, do comissionamento que Jesus nos deu. E pronto, eu gostava que nós olhássemos uma vez mais nesse texto, tá vendo? Porque eu quero que eu e você olhemos sob uma outra perspectiva para esse texto. Pode ser que tal como tu, eu já tenho, eu deixei uma universidade de economia, eu tinha um sonho de me tornar um economista de renome. Eu passei na Universidade do Brasil, eu passei no primeiro lugar da economia da minha universidade e eu tinha um sonho de me tornar, de alguma maneira, o ministro das Finanças do Brasil algum dia. Naquele dia eu recebi, então, um chamado da parte de Deus e eu disse, olha, Samuel está aí, o Samuel está aí. E eu disse, eu tinha um sonho de tornar-me um grande economista, de dirigir uma multinacional. Eu tinha um sonho assim, eu tinha realmente um sonho. E nós éramos lá famosos lá por ser o top 3 das escolas onde nós estávamos. E eu então peguei aquilo e peguei a minha vaga no seminário e disse, Senhor, para onde eu vou? E eu então fui para o seminário aos 19 anos e deixei o meu sonho de economia e não me arrependo. Na realidade, e o Senhor, então, naquele momento, não pensava eu que um jovenzito de uma cidadezinha, de uma vila lá de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, para quem conhece, a minha vila, eu nasci até os 11 anos de idade, eu não tinha água canalizada na minha casa, não tinha gás, nós tínhamos fogão a lenha, nós apanhávamos água na fonte, e eu fui ver uma televisão quando eu tinha 10 anos de idade. Só para os irmãos terem ideia. E eu não sou velho, irmãos, está por aí. São mais velhos que eu. Não? Tem quantos anos? Então, eu não cheguei nem a 53, tá bom? Parece mais novo, mas não é. Então, vejamos, irmãos. Abra a tua Bíblia aqui comigo. Mateus capítulo 28, versículo de número 18, que diz assim, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, no momento em que compartilhamos a tua palavra com a tua igreja nesta manhã, para que o Senhor fale aos nossos corações e desafie-nos, Senhor, a ter ouvidos para ouvir, ó Senhor, e corações sinceros para obedecer a tua voz. Em teu nome, nós oramos. Meus amados, o entendimento da grande comissão é de fundamental importância para todo cristão. Não é apenas no sentido de que nós olhamos, quando nós olhamos para esse texto do Senhor Jesus e pensamos apenas em missões. Porque a primeira da impressão que temos é que nós usamos esse texto, por assim dizer, em conferências missionárias. Não é verdade? Nós usamos esse texto geralmente quando nós estamos a falar de algum evento, como nós estamos aqui a partilhar nesses dias. Mas não deve ser assim. Porque se nós olharmos, esta ordem é de fundamental importância no ensino do Senhor Jesus, porque constitui de alguma maneira, são suas últimas palavras, obviamente, enquanto ele esteve aqui, antes de ser assunto aos céus, são suas últimas palavras, e é um mandamento em si. É um mandamento em si. Nós não temos aqui nada que seja, que olhemos para esta ordem como se ela fosse uma ordem destinada a uma classe especial de gente, como esse pastor brasileiro que vai para aquelas terras estranhas. Não.
Esta é uma ordem destinada para todos os crentes de todas as épocas, e ela não é destinada tão somente aos missionários ou aos pastores. Não. Ela é destinada a mim e a você, que somos povo de Deus. Ela é uma ordem que deve ser pensada, analisada, ela deve ser estudada, devemos meditar nela todos os dias, porque esta é a razão da própria existência da igreja. A igreja não tem outra existência, razão de existência, senão está a pensar nesta ordem. Esta é uma ordem que o Senhor Jesus, ele não a colocou. Por que ele não deu essa ordem anteriormente? Por que Jesus não abordou esses assuntos de maneira tão clara, de maneira tão específica, anteriormente a esta ocasião aqui? E deixe-me explicar. Eu gostava que nós olhássemos aqui para uma chave que talvez pudesse ser a chave interpretativa desse texto com a expressão todo. Eu gostava que voltasse a olhar o texto e nós tentássemos encontrar aqui o que o Senhor Jesus está falando dos todos. E veja bem que ele começa, e de novo, eu não gosto quando as pessoas começam a olhar a ordem a partir do verso 19. Porque muitas vezes nós usamos a expressão, nós dizemos assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, e o texto diz assim, ide por todo mundo, ou ide fazer discípulos de todas as nações. Nós começamos pelo ide, mas o Senhor Jesus não começou pelo ide. Se percebes? Antes do ide há um portanto. E o versículo 18 é a chave para nós entendermos, inclusivamente, a ideia daqui do chamado, que o vosso tema, que isto não é um chamado, é uma ordem. Dá uma olhada no texto novamente. Eu gostava que nós olhássemos, volto a repetir, com uma outra perspectiva. Porque o Senhor Jesus começa, e ele chegando seus discípulos, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O primeiro todo é este. O primeiro todo da ordem é o poder que tem o Senhor. E quando ele diz assim, olha, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Obviamente que ele fala isto a partir do momento da sua ressurreição. Eis aqui a razão porque ele não incluiu esse ensino anteriormente à sua ressurreição. E esta ordem significa, portanto. Quando ele diz, logo em seguida ele diz, portanto, ele está a nos dizer que nesse momento, a palavra poder no grego aqui é a palavra exousia. Há duas palavras no grego que demonstram a palavra poder. A primeira delas é o dunamis e a segunda é exousia. Algumas versões, inclusive, traduzem isso como autoridade. As versões mais modernas traduzem como autoridade. Mas a ideia de exousia não é simplesmente uma capacitação, mas uma autoridade de controle, de domínio. De que as coisas não lhe fugiram ao controle, que ele tem nas suas mãos todos os destinos da história. E quando ele diz, ele diz assim, olha, a ordem para pregar, ele começa, todo o poder me é dado, toda a autoridade me é dada no céu e na terra, portanto. Ele quer que nós entendamos que a ordem para obedecer nasce desta autoridade. A ordem que ele nos dá brota dali, do fato de que ele tem todo o poder nos céus e na terra. A ordem e o portanto significa exatamente isto. O portanto antes do ide significa, olha, tenho toda a autoridade, todo o poder me é dado como resultado disto, que é o portanto. Esse, portanto, nos dá a ideia de que por trás da ordem, há uma capacitação. Porque quando o Senhor Jesus está dizendo, por que Jesus disse que todo poder lhe é dado? Acha simplesmente que ele estava a dizer, olha, eu tenho poder. Não. Ele estava a dizer
que ele tem o poder, porque esse poder nos é concedido. Porque a partir do momento em que nós cremos, a autoridade que o Senhor, Ele possui, ela é transmitida para mim e para ti. Porque nós estamos em Cristo. Jesus disse no capítulo Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis poder, e aqui está dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você vai perceber que Jesus está a dizer que ele recebeu poder, o crente recebe poder, que esse poder nos é dado pelo próprio Senhor. Ele vai nos dizer que esse poder, ele diz que esse poder nos é dado nos céus e na terra. Significa o seguinte, que nós temos esta autoridade dada pelo Senhor Jesus para podermos atuar nas esferas humanas, nas esferas das estruturas humanas, como também nas esferas espirituais. Esta autoridade não se limita a uma autoridade sobre os demônios e principados e potestades, mas também atinge a culturas, a governos e a instituições que nós temos essa autoridade em nome do Senhor. Talvez o apóstolo que mais falou sobre essa autoridade do Cristo ressuscitado seja o apóstolo Paulo. Eu gostava que você desse uma olhada, porque há uma expressão em Efésios. Efésios é talvez a epístola que mais tenha essa noção dessa autoridade. Você vai perceber que no versículo 3, Efésios, começamos pelo capítulo 1 de Efésios, versículo 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós estamos em Cristo, então todo o poder que o Senhor Jesus tem, nós temos. Então, quando você e eu pensamos assim, todo o poder me é dado nos céus e na terra, o Senhor Jesus está dizendo, esse poder, estás em Cristo? Amém? Estás em Cristo? Esse poder é teu. Esse poder é teu, esse poder é meu. Porque é isto que o apóstolo está a dizer, ele nos assentou na posição do Cristo ressurreto, na posição de autoridade nos lugares celestiais, e nós estamos em Cristo, portanto, nós temos o poder. O Senhor Jesus basicamente está a dizer, eu tenho poder, tens o poder também. Eu tenho o poder, eu lhes dou este poder. É o que está incluído. O apóstolo segue, e no capítulo 2, no versículo 20, ele vai dizer ainda, no versículo do capítulo 1 de Efésios, versículo 20, que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. No capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer que ele nos ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo e, por fim, talvez o versículo mais efetivo que nos mostra seja o 3:10, quando o apóstolo vai dizer assim, olha, começar pelo 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão desse mistério, ou do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo Jesus, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nós entendemos aqui que nós temos, portanto, esta autoridade. Nós temos autoridade para ministrar vida, para curar os enfermos, para expulsar demônios, para derrotar Satanás. O seu poder também é o poder provedor para todas as nossas necessidades, para custear a tarefa. Nós temos este poder. Portanto, o que nós temos? Isso nos fala da nossa capacitação e habilidade para realizar a tarefa. Ninguém pode dizer, eu não posso fazê-la, porque o Senhor nos capacita para realizá-la. Talvez finanças seja um dos grandes desafios que nós temos em missões. Eu costumo dizer que, normalmente, não sei aqui, mas em alguns sítios, quando as pessoas
vem um missionário, alguns pastores até ficam preocupados que o missionário vai pedir oferta, pastor Samuel. Ou vai falar de alguma necessidade financeira ou tal. Irmãos, eu não sou rico. Não sou, ponto final. Mas eu nunca tive uma necessidade nos meus 20 anos de campo ministério, no campo transcultural, que o Senhor não tenha suprido. Vou repetir, nos meus mais de 20 anos de ministério transcultural, e já morei em pelo menos uns 4 países diferentes, eu nunca tive uma necessidade financeira. Pastor, mas você tem lá uns mantenedores ricos? Não, não tenho. Porque o meu Deus supre as minhas necessidades. O nosso Deus supre as nossas necessidades. Quando Hudson Taylor, o pioneiro das missões na Índia, na China, no interior da China, ele disse assim, a direção que Deus aponta, ele se encarrega de abrir as portas. E a obra de Deus, feita debaixo do poder de Deus, sob a direção de Deus, tem a provisão de Deus. Ou achas que Deus é incapaz de fazer as coisas? Eu estava a ler quando Moisés, ele estava a dizer assim, Deus disse assim, olha, reúna o povo estava a reclamar que não havia carne no deserto, e Deus disse assim, o povo vai comer carne durante um mês. Aí Moisés fez as contas, 605 mil homens, fora as mulheres e crianças, aí conta aí quase 2 milhões, e Moisés fez as contas como bom administrador e disse assim, olha, pá, se fosse só uma refeição, ia dar muito. E Moisés disse assim, por acaso vou ter que matar todos os rebanhos que há na terra para dar essa malta toda. E aí ele chega para Deus e diz assim, por acaso, como é que nós vamos por um dia? E agora está a dizer que vai ser 30? E Deus disse assim para Moisés, Deus para Moisés, não vou dizer de gente, não estou dizendo de profeta qualquer não. Quem teve essa dúvida não fui eu nem o Samuel, não, foi Moisés, o grande líder de Deus, que viu o mar aberto. Moisés teve a dúvida, e Deus disse assim, por acaso estás a limitar o meu poder? E todos nós conhecemos a história das codornizes que foram trazidas, e o povo foi alimentado. Cumpriu ou não cumpriu? Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, diz Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20. O poder de Deus é aquilo que nos motiva. O poder de Deus é aquilo que nos move adiante. A obra missionária, o trabalho, esta ordem não pode ser feita olhando por aí, pura e meramente a partir das suas estruturas. Se eu pensar nas minhas finanças, se eu fosse pensar um dia de como é que eu ia chegar na Ásia Central, como é que eu ia alguma pessoa diz, pastor, como é que você chegou lá naquele fim do planeta? Eu te conto a história em outra ocasião, estou escrevendo um livro, talvez você possa comprar um dia, né? Mas o que eu quero dizer assim, como é que chegaste lá? Os povos que não sabem que existe Deus os conhece todos. E eu quero pedir à irmã que coloca aqui agora o próximo, porque Jesus disse o próximo, segundo, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, é o primeiro todo. O segundo todo, ele diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Olha o segundo todo, são todas as nações. E olha, meus amados, fala da extensão da tarefa. Eu quero apresentar para vocês a expressão ali, claro que óbvio, que quando nós estamos, o termo aqui, nações, não estamos a falar de nações como Portugal. Está a ver? Nós estamos a falar aqui de povos étnicos. São esses povos não alcançados. A ênfase desta ordem aqui não é que nós estejamos a alcançar todos os habitantes da terra de todas as nações, não é isto. A ênfase aqui é que todos os tribos da terra, todos os povos da terra têm uma igreja efetiva no meio deles. Pode colocar aqui, faz favor, irmã. Então, pode mandar o próximo lá. Eu quero falar um pouquinho sobre esses desafios. Segue? A tarefa missionária, portanto, é uma igreja para cada etnia. O todo ali que nós estamos a verificar é que é uma igreja para cada etnia. Pode seguir, irmã, por favor. E eu quero apresentar para você quantas etnias há na Terra.
E qual que é o critério que nós vamos definir para um povo que foi alcançado ou não alcançado? A estratégia do Joshua Project é o seguinte, um povo onde haja menos ou igual a 2% de cristãos evangélicos ou menos ou igual a 5% de cristãos professos é considerado um povo não alcançado. Então, Portugal, em tese, seria um país alcançado, porque nós temos mais de 5%. Os cristãos professos aí são ortodoxos, são católicos, não é? São da igreja da Síria, enfim. Então, nesse caso, um exemplo, critério aí, um grupo de 40 mil pessoas teria que ter apenas 800 convertidos. Já estaríamos, portanto, dentro da classificação dos povos alcançados. Coloca lá, faz favor. Só para ter uma ideia, a diferenciação entre grupos deles. Aqui está a Nigéria. A Nigéria é um país, está a ver? Agora, vejamos a Nigéria nos grupos étnicos. 544 nações. O Cáucaso, onde nós morávamos ao pé do Cáucaso, o Cáucaso é um dos maiores desafios do planeta, do ponto de vista de etnia. Na zona do Cáucaso, só no Azerbaijão, nós temos cerca de 7 ou 8 grupos diferentes. No Cáucaso, fora do sul. Mas do lado da Rússia, do lado da Geórgia, por exemplo, no sul da Rússia, dentro do Daguestão, da Kabardino-Balcária, da Chechenia, e mais um pouquinho mais na fronteira da Geórgia, as províncias muçulmanas ali, nós temos cerca de 150 grupos étnicos diferentes. Quantos missionários há entre eles? 0. Até nós temos uma brincadeira, e acho que não sei se já contei essa história aqui, que no Cáucaso nós costumamos contar uma daquelas piadas do Cáucaso, que Deus, quando criou o mundo, ele apanhou uma cesta de línguas, e naquele cesto ele carregava a cesta, e ele ia então a semear, como semeador, a semear as línguas pela terra, não é? E ele, ao passar pelo Cáucaso, ele então tropeçou, a cesta de línguas caiu, não é? A cesta de línguas caiu, ele apanhou a cesta, e as que estavam ali no chão, deixa estar, e continuou. Irmãos, esse é o desafio. O desafio para a igreja, você diz, pastor, isso é muito grande. Olha, segue lá adiante. Portanto, o número de povos não alcançados, segundo o Joshua Project, é 17 mil grupos de povos. A tarefa é grande? A tarefa é grande? Mas o teu Deus é maior. A tarefa é grande? É, mas o poder de Deus é maior do que a nossa tarefa. Se nós olharmos para a nossa tarefa, nós nos desanimamos. Se olharmos para o Deus que nos chama, nós nos animamos e não desanimamos para levar adiante. Desse grupo, cerca de 7 mil ainda não está alcançado, cerca de 41% deles. E deixa eu dizer para você, esses grupos estão, segue lá adiante, irmão, esses grupos estão obviamente, no conceito aqui que nós conhecemos, da janela 10 por 40, não vou entrar em detalhes aqui, que sabe dela. São os povos não alcançados, estás a ver? Se você quiser depois olhar o que significa. De cada 6 povos não alcançados, 5 estão dentro da janela. Segue adiante, irmã. As religiões lá, o Islã, 52% está dentro dos povos não alcançados. Estão lá as étnicas, que são os animistas, e entre a maioria de cristãos, cerca de 19%. Nós temos, então, os países onde há o maior número de povos não alcançados, obviamente são Índia, que mais de 2 mil, depois China, e seguimos adiante aí o Nepal e Bangladesh e Nepal. Esse é o top 5 dos grupos não alcançados da Terra. Pode seguir aqui adiante, irmão. Quais são os desafios? Nós temos as barreiras geográficas. Alguns deles com os mais difíceis e complicados povos do planeta. Alguns deles estão escondidos no meio de florestas, alguns deles estão em grandes cidades, como Dhaka, e alguns deles estão aqui em nosso meio. Esses dias encontrei um rapaz aqui a vender na Feira de Março, para quem conhece a Aveiro aqui, a Feira de Março da Aveiro. E fui lá comprar um cinto, e estou a conversar lá com o rapaz, e falou, eu olhei para ele e disse, de onde eres? E ele disse, sou de Bangladesh. De onde? De Dhaka.
Ele conhece a cidade, cara? Já ouvi falar, já tenho orado por ti. Ah, conhece a minha cidade? Ele ficou todo... Sabe onde é que é Dhaka? Não? Pronto. Uma das cidades mais populosas do mundo. Com cerca, dentro da cidade, existe dentro de Bangladesh, dentro da cidade de Dhaka, cerca de 80 grupos não alcançados. Novidade para ti? Para o senhor, não. Barreiras linguísticas. Alguns são analfabetos, outros são semi-analfabetos e outros não existem escrituras entre suas línguas. Você vai dizer assim, olha, o azerbaijano é uma língua... você pode dizer assim, o azerbaijano é uma língua... Alguns dizem, eu falo azerbaijano, não é? Então, alguém diz assim, fala aquela língua estranha? Não, aquela não é uma língua estranha, é uma das maiores línguas do mundo. Nós temos cerca de 30 e tal milhões de azerbaijanos que falam azerbaijano no planeta. Algumas dessas línguas... E o azerbaijano, quando cheguei no Azerbaijão, em 1998, nós só tínhamos o Novo Testamento traduzido. Uma língua de 30 milhões de falantes, até em 98 só tinha o Novo Testamento traduzido. O Antigo Testamento foi finalmente traduzido em 2003. E nós finalmente fomos ter uma Bíblia editada em Novo Testamento e Antigo Testamento junto, que eram separados no princípio, né? Você tinha que levar ia para o culto com um livro do Novo Testamento de um lado e o livro do Antigo Testamento do outro. E finalmente nós conseguimos, em 2006, é que nós finalmente conseguimos meter os dois num livro só, que você pudesse carregar aqui, que João Ferreira já fez há 4 séculos atrás. Barreiras linguísticas. Continuemos. Barreiras culturais, há perseguição, não estão abertas à mudança e o cristianismo é visto como uma religião estrangeira. Eu não sei o vosso caso, mas a nossa realidade de países que nós vivemos, tive pessoas que foram mortas. Essa é uma realidade. Isso não... Vivendo em Portugal, não passas por essa experiência, mas essa experiência... Estão a enfrentar os missionários que estão a trabalhar nesses países. Estão a enfrentar os missionários que são locais. Então, nós precisamos ter esta ideia de que nossa responsabilidade, é todo. É todo. É todas as nações, a extensão da nossa tarefa. É por isso que Jesus, quando o Senhor Jesus, ele disse acerca antes dele nos dar a tarefa, ele nos dá a certeza da sua capacitação. Porque se olharmos para a extensão desta tarefa, nós nos desanimamos. Por fim, irmã, coloca lá, faz favor. Desequilíbrios. Esses povos, a igreja tem desequilibrado com relação a isso. Na distribuição dos missionários, seguimos lá. Somente 1 em cada 10 missionários estão nos campos trabalhando entre os não alcançados. Na distribuição das finanças. Para cada $1 americano de ofertas para a obra missionária em geral, apenas 50 cêntimos, os 50 centavos de dólar, vão para o projeto de implantação em igrejas não alcançadas. Eu falo do meu país. Nós éramos... Faça uma ideia, vocês pensam geograficamente aí, da Turquia até a China. Nós vamos passar toda a Ásia Central, o Azerbaijão, as províncias do sul da Rússia, o Turcomenistão, o Tajiquistão, o Cazaquistão, o Afeganistão, toda aquela área lá. Nós tínhamos de brasileiros de todas as missões, 3 famílias. 3 famílias. Mas na América Latina, só Paraguai, um país de 4 milhões de habitantes, nós temos cerca de 2.000 missionários brasileiros. Vou repetir, 2.000 missionários brasileiros só no Paraguai. Dá para perceber? Por quê? Porque nós temos, esses são os mais difíceis. São os mais resistentes. Pode continuar, irmã, por fim. O progresso, você tem ali uma ideia de onde os vermelhos são os não alcançados, os verdes mais claros são os nominais, e onde os verdes mais escuros é onde a igreja tem sido estabelecida de maneira mais efetiva. É importante, irmãos, que nós entendamos isto.
A igreja, pode deixar, irmã. Quando o apóstolo Paulo está a falar para a estratégia em Atos 15, ele vai dizer que a ênfase de seu ministério são os povos não alcançados. É óbvio que nós aqui não queremos colocar aqui como sendo, porque quando o Senhor Jesus ele disse, em Atos 1:8, nós conhecemos o texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Vamos lá? Como é que diz o versículo? Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele não disse nesse momento aqui que deveria ser feito um após outro, porque efetivamente nós jamais vamos alcançar Portugal. Nós não vamos ganhar todos, até podemos tentar, mas nós não vamos ganhar todos os portugueses. E se nós esperarmos ganhar todo Portugal para que nós pudéssemos então dar um passo adiante, quando é que isso vai acontecer, pastor Samuel? Nunca. Nós precisamos fazer as coisas de maneira ao mesmo tempo, concomitantemente. Por isso, então, nós temos que pensar na nossa tarefa como todos os povos da terra. Esta é a nossa tarefa. A extensão daquilo que nós podemos fazer ou não fazer, é preciso que haja uma intencionalidade. Quando o Senhor Jesus disse, ide, está aqui uma intencionalidade. Veja, o apóstolo Paulo tinha essa intencionalidade como sua filosofia de ministério. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, ele diz assim, eu fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu fiz-me de tudo para com todos, para, por todos os meios, você vai chegar a salvar alguns. É importante que nós entendamos, primeiro todo o poder pertence ao Senhor, todo o poder está à nossa disposição. O segundo todo é todas as nações. Todas as nações, não podemos colocar como prioridade apenas a evangelização de Hermesinde. Ela é obviamente necessária, a do Porto, ou da nossa província, do Conselho, ou de Portugal, ou da Europa, mas todos os povos, porque este é o desejo do Senhor. E o terceiro todo, ele diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dado, ordenado. É preciso que nós entendamos isto. Fala da natureza da nossa tarefa. Precisamos pregar todo o Evangelho e todo o conselho de Deus. Eu estou seguro que a função da igreja na terra é a pregação do Evangelho. Mas quando é negligenciado esses aspectos, de que é preciso um compromisso efetivo de cada crente, é preciso um compromisso efetivo de vida, no sentido de orar, de buscar, de contribuir, de ir. Sabe a grande tragédia da Europa, da igreja europeia, nos países onde experimentamos a reforma? Essas igrejas perderam o zelo, perderam a paixão, perderam aquilo que acham ser a necessidade. Deixa-me dizer algo. O Rahim, um dos nossos líderes, era funcionário do governo azerbaijano, e como tal, ele vinha nas delegações da ONU, das Nações da União Europeia, e ficava hospedado aí na sede em Bruxelas, não é? Ele ficava lá, e obviamente o Rahim é Talish, uma etnia do sul do Azerbaijão, na fronteira com o Irã. E o Rahim fala várias línguas, e estava lá, e efetivamente estava lá pregar o Evangelho. Enquanto estava na delegação, aproveitava todas as oportunidades. Um dia ele estava pregando o Evangelho para um indiano, delegação da Índia, que estava lá. Um belga chegou ao pé dele e disse assim, o que você está fazendo aqui, pá? Ele disse, estou falando de Jesus para esse indiano. Aqui dentro, você não pode fazer isso e tal. Ele disse, não, eu sou da delegação azerbaijana. E tentou expulsá-lo do hotel, pensando que ele fosse um testemunho de Jeová que tinha penetrado por ali. Ele disse, não, estou aqui, estou hospedado, sou parte da delegação azerbaijana, não pode expulsar-me. E o belga, então, não é? E ele disse, estou pregando o Evangelho. Depois que ele terminou, o belga chegou ao pé dele e disse, olha, eu também sou cristão. Está a ver? Mas aqui a gente não
Não faz isto. Não é? Não, isso aqui não. Deixa que as pessoas tranquilas, não tente converter ninguém. E aí o Ibrahim disse, então tem que pregar o evangelho para si. Irmãos, um Tales, de um lugar remoto, lá na fronteira do Irão com o Azerbaijão, ex-muçulmano, convertido do Islã, vem para a sede da União Europeia em Bruxelas, para pregar o evangelho para o indiano, e é repreendido, mandado calar por um belga que se diz cristão. Os irmãos estão a ver? Como é que nós chegamos a esse ponto? É possível chegar lá? É possível. A Bélgica experimentou reavivamentos espirituais tremendos durante a reforma. Foi um dos países sacudidos pela reforma. A Alemanha, a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra. Todos nós que já fomos nesse país que eu acabei de mencionar, a Holanda, nesse país que eu acabei de mencionar, o evangelho é hoje algo estranho nesses países. Por quê? Por quê? Porque negligenciou isso aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O evangelho precisa ser ensinado de maneira total, na sua totalidade, com o seu poder, com a santidade, com a piedade, com o compromisso, com tudo aquilo que está envolvido na palavra no âmbito pessoal e no âmbito comunitário. Ninguém faz missões, ninguém evangeliza, se a comunhão com Deus não tiver em posição correta. Se eu e você não tivermos um compromisso de obedecer a todas as coisas que o Senhor nos ensinou, e vivemos em santidade, em prática de vida, em busca da sua presença, morto não evangeliza. E por fim, o último todo, ele diz assim, olha, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nós não fazemos a obra e não fazemos missões e não devemos fazer missões porque a igreja está a fazer um programa. É algo de que o Senhor está comigo e contigo. Todos os dias. Todos os dias. Trabalhas todos os dias? Não. Tem dia de folga, não tem? Tem as férias, tem os feriados e tal. Mas o Senhor não tira folga de nós. Ele está conosco todos os dias e todos os dias na tarefa. Ele não deixou a sua igreja e ele continua com a sua igreja, ele continua com o seu povo, e cada momento que nós, cada passo que damos, o Senhor está assistindo, cada passo que damos, o Senhor está lá para nos apoiar, para nos motivar, para nos renovar, para nos encher, para nos capacitar. Ele está conosco todos os dias, ele não nos deixa e não nos abandona. Quer uma coisa melhor do que esta? E precisamos, ao olhar a ordem, lembrar desses 4 todos. É preciso que entendamos que toda autoridade pertence a Ele e Ele nos dá a nós. É preciso saber que o nosso compromisso é com todos os homens da terra, que nós temos o dever individualmente e coletivamente de buscar. É preciso que nós busquemos o Evangelho todo o conselho de Deus, como diz o apóstolo Paulo, e sabemos que a sua presença está conosco todos os dias. É preciso ser obediente à voz do Senhor. É preciso lembrar constantemente desses 4 todos que o Senhor nos disse, para que a obra missionária não se torne uma questão de chamado, mas uma questão de obediência. Que o Senhor nos abençoe. Eu gostava que nós pudéssemos orar. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, nós estamos na tua presença nesta tarde, já à tarde,
Entendemos, Senhor, que o Senhor é aquele que nos chama para andar na tua presença, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Mas o Senhor é aquele também que nos ordena a ir. Como resultado desse chamado, como resultado da presença do Senhor nas nossas vidas, a alcançar todos os povos da terra. Seja aquele que está no mais distante, é nossa responsabilidade. Seja o nosso vizinho, aquele que trabalha conosco, aquele que está no dia a dia, seja alguém da nossa família. Senhor, nos dê capacitação do Teu Espírito. Que na medida em que nós olhemos para a ordem do Senhor, para a grande comissão, o Senhor possa nos inspirar o coração para obedecermos, dizermos: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Em Teu nome, Senhor, é a nossa oração nesta tarde, em nome de Jesus.